castelo, passagens secretas, pincel mágico, longos cabelos, uma torre e muita magia. É assim que conhecemos a história de Rapunzel. Esse conto é um clássico que ganhou várias adaptações ao longo do tempo. Barbie como Rapunzel é uma adaptação da Mattel e Universal Studios de 2002. Também temos a adaptação da Disney, que é Enrolados de 2010. Os dois contos são uma adaptação dos Irmãos Grimm de 1815. E de onde os Irmãos Grimm tiraram essa história? E sim, pelo incrível que pareça, é inspirada em uma história real. Esse é o Once Upon a Time e também eu descobri esse final. Não sei ao certo de onde os irmãos Grimm se inspiraram nessa história de 317, que logo vou contar pra vocês, mas como sabemos um pouquinho deles, eles iam de cidade a cidade e anotavam e frisaram as histórias. Então acho que isso deve ter acontecido e ao decorrer do tempo, né, passando os anos, mudaram algumas coisas, como vamos ver na história original, e aí saiu Rapunzel, como conhecemos hoje em dia. Mas antes de falar da origem dessa história, vou falar resumidamente a história original dos Irmãos Grimm, de 1815, para a gente se situar na história e depois descobrir por que Rapunzel é santa. Os pais de Rapunzel moravam ao lado de uma bruxa. Certo dia, a mãe de Rapunzel desejou fortemente comer um legume chamado Rapunzel, que era da bruxa, por isso ela não podia comer e quase morreu. E o pai da Rapunzel, vendo a situação da mãe da Rapunzel, quase morrendo lá, ele resolveu roubar esse legume. Então, na calada da noite, ele foi lá roubar, porém a bruxa pegou ele. Então, eles fizeram um acordo. A bruxa iria dar quantas Rapunzel ele quisesse, mas no final, ele tinha que entregar a bebê para ela. Com esses legumes, a mãe da Rapunzel se recuperou logo e, passados os meses, a bruxa veio e pegou a bebê que já tinha nascido e a levou para uma torre, onde se passaram 13 anos e descobrimos que Rapunzel cresceu e ela é muito linda e tem longos cabelos. Depois se passaram mais 2 anos e um príncipe que passava por perto da torre ouviu a sua linda voz e ficou loucamente doido para poder entrar na torre, mas ele não conseguia encontrar um lugar e fez de tudo, mas não conseguiu entrar. Então ele passava por lá todos os dias, até que, escondido, ele viu a bruxa chamando Rapunzel, Rapunzel, jogue seus cabelos. E no outro dia ele fez a mesma coisa que a bruxa, chamou Rapunzel, Rapunzel, jogue seus cabelos. Ela jogou, ele subiu e eles se encontraram. E aí se apaixonou por ela, né? Já estava apaixonado pela voz dela e pessoalmente se apaixonou mais ainda. E ela ficou encantada com ele, porque ela nunca via pessoas assim, eu nem saía da torre. Rapidamente ela se apaixonou por ele também. E ele ia lá todos os dias, até que ele também pediu ela em casamento, só que ela não podia sair da torre, porque o único jeito era com o cabelo dela. Então ela criou um plano para poder sair da torre. Ele tinha que levar para ela um negócio lá para tecer, não sei o nome, esqueci agora, para ela poder sair da torre. Certo dia, a Rapunzel teve a brilhante ideia de perguntar para a bruxa se o príncipe pesava mais que essa bruxa. Então a bruxa percebeu na hora que ela tentaria fugir. Com essa descoberta, a bruxa jogou a Rapunzel para um deserto e o príncipe foi para lá, né, atrás da Rapunzel, e quando viu, subiu na torre, era a bruxa. Aí lá em cima ele brigou com a bruxa até que ele se jogou da torre, inteligente, não? E caiu em umas plantas assim de espinho e espetou os olhos e ele ficou cego. Então ele começou a procurar a Rapunzel, ficou anos e anos procurando ela, até que ele chegou no deserto e a encontrou. Ela estava grávida e teve 2 filhos, né, gêmeos, que é do príncipe. Então ela começou a chorar de alegria, eu acho. Foi de alegria. E caiu lágrimas nos olhos dele e ele voltou a enxergar. Com isso, ele voltou ao castelo e ele voltou a reinar lá. Eu acho que reinar, não sei, acho que não, se ele era príncipe, então ele voltou lá, né, e foi muito bem recebido pelos seus pais, e eles viveram felizes para sempre. Eu acho que viveram felizes para sempre, né, eu espero.
Tá, essa é a história dos irmãos Green, né, que conhecemos. Eu contei bem resumido porque eu quero ir logo pro que interessa, porque Rapunzel é santa. Bárbara era uma moça muito linda e tinha longos cabelos. E em sua adolescência começou a despertar interesse nos homens por causa de sua beleza. Seu pai era um homem muito rico e de grande poder naquela época. Passado o tempo, Bárbara começou a sentir um amor ao cristianismo e se converteu ao catolicismo. E quando seu pai descobriu, ficou furioso e a trancou em uma torre porque não aceitava sua fé. Porque naquela época era proibido, né, a prática do cristianismo, prática não, né, a religião em si, e eles costumavam a ter fé, né, seguir uma fé da Roma, né, dos romanos naquela época, que era muito forte. Lembrando que essa história se passa na Turquia, mas, como podemos perceber, a fé, né, dos romanos era muito forte em todo mundo. Mas, gente, eu não sei nada sobre esse negócio de história, né? Não sei se isso tá certo, mas pelas minhas pesquisas, eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi ao meu ponto de vista, né? Vendo as pesquisas e tudo mais. Se eu estiver errada, podem me corrigir nos comentários. Voltando à história, seu pai começou a arranjar pretendentes, mas Bárbara não queria se casar e não aceitava ninguém. E foi aí então que seu pai perguntou: você prefere renunciar à sua fé ou ser torturada? Não preciso nem falar o que ela escolheu. E é agora que a história começa a ficar um pouco pesada. E depois que seu pai a entregou às autoridades romanas, ela sofreu tortura da pior forma possível. Ela foi deixada sem roupas em praça pública, seus seios foram arrancados e queimados, e no final o pai de Bárbara puxou seus longos cabelos e cortou sua cabeça. Gente, acho que deve ter sido horrível ser morta pelo seu próprio pai, ser entregue, deve ter sido horrível tudo aquilo que aconteceu. Mas depois de tudo que a Bárbara passou, até sua morte, começou a cair raios, trovões, até que um raio acertou seu pai, que ele morreu. Bárbara é mártir para a Igreja Católica, que derramou sangue pela sua fé. E ao fim dessa história trágica, podemos dizer: Santa Bárbara, protetora contra as tempestades, raios e trovões. E por que ela é protetora das tempestades, raios e trovões? É porque a tempestade é como um sinal da manifestação de Deus. E agora vamos comparar as duas histórias, né, dos irmãos Green e a original, a que deu origem a essa história linda, né? Bárbara era linda e tinha longos cabelos, como Rapunzel, mas o cabelo dela não era tão longo, do tipo mais de 5 metros, onde dá para puxar uma pessoa da torre. Nas duas histórias temos a torre. O vilão da história de Rapunzel era a bruxa e outras... era as bruxas, né? E da Bárbara era o próprio pai dela, que deve ter sido 1000 vezes pior, horrível. Rapunzel tinha um príncipe, Bárbara não, ela nem queria se casar. Bárbara tem um fim horrível, sendo torturada até a morte. E Rapunzel tem um fim até que feliz, vai. Teve ali uns acidentes, né, umas coisas trágicas, mas não foi tão ruim quanto a de Bárbara. E esse é o vídeo de hoje. Curtam, se inscrevam para mais conteúdo como esse e ativem as notificações para me ajudar no meu começo aqui no YouTube, né? Meu segundo vídeo agora. E muito obrigada para quem chegou até o fim aqui. E esse é o Once Upon a Time. Até mais!